Bom dia a todos. Quanto tempo, hein, que nós não tínhamos aula? Bom rever vocês, Caroline, Mutieri. Então, já aí na etapa final do curso, e, aliás, a etapa final do curso não, né? Já tudo certo, tudo organizado, e agora a gente vai passar para o ENAD, né? Vocês já tiveram um momento lá com a professora Mariela. Quem não assistiu, é interessante que vocês vejam. Ela fala bastante sobre a importância do ENAD, né? E, então, isso tudo é importante. Mas vamos começar. O meu nome é Tassiano, né? Eu já dei aula para vocês. E todo aluno, quando ele forma, alguns deles são sorteados para participar da ENAD. E a Mariela, ela deixou bem claro que é importante que vocês façam, né? Ela até trouxe uma informação que eu não sabia, sobre a questão de colar grau, de você pegar o certificado. Então, como vocês foram selecionados para fazer o ENAD, é importante que seja feito o ENAD. Então, assim como é importante para vocês, enquanto profissionais, né? Enquanto para que vocês peguem esse diploma, é importante também para a instituição. A gente está avaliando a instituição. E é a instituição que promoveu o seu diploma. E, então, muitas vezes, o aluno ele pensa, não, para que eu vou fazer o ENAD? Ou então aquela prova extensa, eu vou apresentar aqui a prova para vocês agora, e aí acaba que marca tudo de qualquer forma. Não, eu tenho que fazer o ENAD porque eu tenho que pegar meu diploma, né? Então, vou lá e marco tudo de qualquer forma e pronto, acabou. Mas não vê que a instituição está sendo avaliada com isso. Então, como a Mariela fala para o preenchimento desse primeiro questionário, que é um questionário socioeconômico, é importante que vocês avaliem, né? Vai ter uma avaliação de vocês, né? Esse questionário socioeconômico, mas também vocês fazem a avaliação da instituição. E essa avaliação ela vai compor uma nota final, que é a nota do ENAD. Então, desde o questionário, as perguntas que vocês vão responder, todas elas vão compor essa nota final. E ela apresentou bem, né? Deu todos os parâmetros, como que é calculado, então bem complexo, né? Essa conta, para a gente chegar lá na nossa nota final, né, do curso aí, variando aí de 1 até 5. Então, por isso que é importante que vocês realmente façam essa prova. E eu vou mostrar para vocês, é uma prova um pouco extensa, sim. Algumas questões mais difíceis, outras questões mais fáceis, mas o que a gente pede é que realmente vocês estejam disponíveis, que realmente estejam presentes, que se esforcem por fazer essa prova, porque afinal de contas é o nosso curso que está em jogo, né? Porque se a nota for, por exemplo, menor que 3, o curso ele vai ser avaliado, né? Ele precisa de ser reestruturado. Então, a qualidade, né, do curso é apresentada a partir de vocês, né, que são os nossos, digamos, clientes, né, os nossos alunos. Então, vocês é o produto do nosso trabalho. E por isso que é importante que vocês realmente né, façam a sua parte, se dediquem, realmente esteja presente na realização dessa avaliação. Tá? Então, a gente começa com esse questionário. Então, como já nós estamos gravando, além da Multier, talvez outro aluno não tenha entrado ainda no portal. Então, vou projetar aqui a tela do meu computador. Então, é importante que vocês façam esse cadastro, tá? Então, a Caroline, ela teve um probleminha, mas já conseguiu resolver. E o cadastro, ele é feito de uma forma bem tranquila, ó. Você pode entrar aqui, ó, no Google, portal ENAD, ele já te dá o ENAD NEP, você entra aqui direto, ou primeiro acesso do estudante, que é o caso da maior parte de vocês que não tem um cadastro nessa plataforma do gov.br. Então, entra aqui, ó, primeiro acesso. Você vai colocar o seu CPF, data de nascimento, o e-mail, confirma o e-mail, tá? E aí, a partir desse momento, você já começa ao preenchimento. Então, você vai fazer o preenchimento. Faz o seu cadastro. Supondo que você já tenha o cadastro,
porque você já preencheu, já tem a plataforma SouGov, você pode entrar aqui, ó, e aqui, entrar com o gov.br, supondo que você já tenha feito o cadastro, e aqui acesso como coordenador, no caso a professora Juliana, e vocês acessam como estudante. E nesse acesso, após o cadastro que você fez, né, você vai adicionar aqui o seu CPF, e aí, por exemplo, aqui tem o meu CPF, aí você vem aqui, já vem aqui continuar e faz o login e vai acessar essa plataforma e lá vai ter o questionário que vocês vão preencher. O questionário é algo parecido com isso daqui, ó. Tá? Então, esse aqui já é o atual de vocês, já é a versão nova, tá? E vocês vão fazer simplesmente preencher. Tem o quê? Questionário do estudante ENAD 2021. Então, para estudantes de licenciatura. Então, os campos são obrigatórios, você vai sempre selecionar um deles. Então, por exemplo, aqui qual o seu estado civil, qual a sua cor. Então, isso aqui faz parte nessa primeira etapa do questionário, que é um questionário socioeconômico, qual a nacionalidade, escolarização, onde você fez seu ensino médio, onde você mora, se você tem irmãos. Então, você vai lendo e respondendo qual que é a renda da família, tá? Então, é algo que você faz aí em 20 minutinhos, no máximo, você vai responder essas questões. Sempre marcar uma das opções, ok? E é importante realmente ler com cuidado, responder aquilo que diz respeito, tá? O estado, né, que você veio, e aí você vai continuando, né, ele vai mostrar tem várias perguntas, até chegar nas perguntas referentes ao curso, tá? Pergunta aqui por que você escolheu o curso de licenciatura em Química. Então, são perguntas bem abrangentes. Até que chega na instituição de nível superior, né? Por que você escolheu essa instituição? E aí aqui vão ter perguntas que foram as que a Mariela discutiu com vocês. Então, quando a gente chega nessa etapa, o importante é você fazer uma análise realista, tá? Muitas das vezes a gente forma, a gente está meio chateado, meio triste com a instituição, ou com algum outro problema, e vai lá e marca tudo negativo. O que a gente pede é que a gente seja justo, tá? E aí a Mariela, ela traz, principalmente, ele se não se aplica. Por exemplo, tem cantina na universidade, às vezes o que acontece? Você vai lá, por exemplo, a gente tem um encontro presencial no sábado, por exemplo, aqui em Gurupi, vou falar da realidade do Gurupi. No sábado, nós não temos aulas aqui no campus, dos outros cursos. Tem aula apenas quando é aula presencial, quando nós tínhamos antes da pandemia. E aí a cantina está fechada, porque não tem aulas no sábado, então não tem alunos. Ocasionalmente tem alunos, por exemplo, do curso de licenciatura, que nós fazemos uma aula que é ocasional. Então a cantina vai estar fechada. Aí tem a pergunta: tem cantina? Aí você pega e coloca aqui, ó. Como não tem. Mas, na verdade, como a Maria falou, esse caso não se aplica, porque o nosso curso é à distância. Então, você vai avaliar a instituição e, assim, seja coerente nas respostas. E aqui, ó, quando a gente entrar nessa parte do questionário que vocês forem responder, então, é quando você discorda totalmente, ou seja, quando está ruim, ou seja, quando fala organização didático-pedagógica, não tem organização nenhuma. Quando a organização é muito boa, 6. E aí tem os valores intermediários. Então, você pode colocar como 1, né, como ele diz, discorda totalmente, e 6, quando concorda totalmente. Mas, além disso, você pode colocar que você não sabe responder se tem ou não, se é adequado ou não, você pode responder, e não se aplica. Então, quando ela fala para vocês verificar esse não se aplica, porque quando você coloca esse como está muito ruim, acaba que o nosso curso ele tem um decréscimo na nota, e o não se aplica, ele já não vai ter esse decréscimo. Então, o que a gente fala verifica se é adequado ou não. Se o não se aplica, ele se insere ao contexto do nosso curso, que é EAD. Então, sobre essas questões, a Mariela falou bastante, né, no outro encontro, então não vou repetir novamente o que ela falou. Tá? Então, eu vou colocar esse arquivo lá no grupo de vocês, para vocês já
darem uma olhada, porque depois dessa conversa nossa, aí a sugestão agora é que vocês entrem lá no portal, façam o seu cadastro, entrem lá na plataforma do Enad e preencha esse questionário. E não deixe para preencher nos últimos dias, ou seja, só 13 de novembro, porque pode ter problema no cadastro, né, como aconteceu aí com a Caroline. Então a gente tem que organizar isso antes. Então a gente pede para vocês já responderem, né, a partir de hoje, a partir do momento que a gente consegue ver, vocês viram aí esse vídeo que a gente teve esse momento juntos, tá? E aí, pessoal, aqui tem várias perguntas. Por exemplo, o curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos, a instituição ofereceu a oportunidade para os estudantes atuarem como representantes de órgãos do colegiado. Então, ele vai fazer várias perguntas. Aí você vai colocar uma dessas, não sei responder ou não se aplica, tá? Mas veja, o que está sendo avaliado aqui, ó, é a instituição. Por isso que a gente pede, realmente, pense bem antes de marcar. Avalie e marque o que seja real, tá? Isso é o mais importante. E aí, em seguida, após avaliar a instituição, vai fazer algumas perguntas relativas a você. E isso é importante até mesmo para eles avaliarem, né, o nosso curso de uma forma indireta, mas é importante que você responda. Por exemplo, você pretende exercer o magistério após o término do curso? Aí você vai responder. Qual a principal razão para você ter escolhido a licenciatura? Então, realmente não marque as opções a primeira que tenha pela frente, mas marque aquilo que realmente você sinta que seja coerente com o seu estado atual. Então, o que a gente pede é que leia, pense bem e responda. Tá? Seja bem fiel nas suas respostas. Okay? Aí vai fazer várias perguntas aí, por exemplo, sobre estágio, se realizou estágio obrigatório, qual foi o período, né? O nosso curso, ele dispõe da carga horária, você vai marcar a carga horária, nós temos o nosso estágio, acho que estágio 1 é 90 horas, estágio 2, 3 e 4 são 105 horas, então no total a gente tem mais de 400 horas de estágio, né? Segundo foi proposto no PPC, e aí eu até conversei um pouco com a Damiana, tá? Então vocês marcarem de acordo com a realidade, porque se você vem aqui e fala, olha, nós fizemos estágio só até 100 horas, mas espera aí. E aí o que acontece? Eles vão cruzar esses dados, e aí eu peço realmente para a gente ter essa coerência, né? Vocês tiveram aí 4 disciplinas de estágio, não foi uma apenas, né? Então, quando fala que do estágio curricular é a somatória dessas 4 disciplinas que vocês tiveram. E aí vai fazer várias outras perguntas, tá? Então é importante que vocês respondam. E aí o que eu peço atenção para vocês é nesse aspecto do processo de aprendizagem no período de pandemia. Então veja que essas perguntas, elas são muito direcionadas para os cursos presenciais. Ele pergunta se a instituição se adequou à presença da pandemia, né, ofertando tecnologias, tal. E aí você vai avaliar da mesma forma de 1 a 6, não se aplica e não sei responder. Aí fala, ó, sua instituição ofereceu suporte aos estudantes superarem as dificuldades tecnológicas? Então, aí vocês vão avaliar como vocês perceberem. Mas veja que muitas perguntas são relacionadas para o curso presencial, tá? E aí pergunta, as referências bibliográficas necessárias às aulas continuam acessíveis no período da pandemia? Sim, está. Vocês continuam tendo acesso, as aulas continuam sendo dadas da forma normal. Aí vocês vão avaliar, ó, por exemplo, nesse caso para mim é 6. Aí vocês vão avaliar de acordo com o que vocês sentem, né? E, por exemplo, atividade de pesquisa e extensão. A gente vai perceber que cada curso tem uma característica. Você vai avaliar e marcar de acordo com o que você percebeu, a sua realidade. Lembrando que você está aqui avaliando a instituição, então não é vir aqui marcar um para tudo. Verifica o que está coerente ou não, tá? Então, esse é o questionário que vocês vão responder lá nessa plataforma que eu mostrei para vocês. Qualquer dificuldade que vocês tenham, coloca lá no grupo, que tanto eu, o Túlio, a Juliana, né, os outros tutores vamos tentar te ajudar da forma que for possível. Se a gente não conseguir ajudar, a gente pede ajuda para Paulas. Até agora, pessoal, alguma pergunta?
Então, eu vou mostrar para vocês agora, a gente vai discutir algumas questões, tá, do ENAD. Eu peguei as questões do ENAD 2017, que foi o último que teve. Nós vamos fazer algumas questões juntos, mas no sentido de vocês verem como são essas questões, e principalmente ver que muitas questões são trabalha-se muito o raciocínio lógico. Porque muitas das vezes a gente pega uma questão e, meu Deus do céu, eu não sei nada disso. Ou então as questões precisam de ser lidas com cuidado e na hora você já vai lá e marca qualquer coisa. Não, vamos ler, tá? Vamos tentar fazer o momento esse mostrar, apresentar a prova, como que é a estrutura da prova. É claro que essa prova vocês vão ver que teve um foco muito grande em físico-química. Mas cada prova tem uma característica, trabalha uma área diferente. E acaba que eu sou um professor que trabalho com disciplinas que abordam a físico-química, né? Então, por isso que a gente vai discutir um pouquinho dessas questões juntos. Eu estou apresentando a tela, eu vou apresentar as questões para você. Qualquer dúvida, perguntas, vamos conversando e fazendo juntos, tá? Para não ficar muito chato. Mas o objetivo não é fazer uma aula de física ou química para vocês que vocês já estudaram, mas relembrar algumas questões importantes e muito mais apresentar como que é a forma da prova e algumas dicas de como resolver também as questões, tá? E aí, qualquer dúvida, pergunta, manda para mim, tá? Ativa aí o microfone a qualquer momento. Ó, professor, peraí, eu não entendi isso. Ó, professor, não concordo com isso. Ó, professor, nossa, mas é muito difícil, como é que a gente faz? Então, ative o microfone, viu? Thierry, Caroline, a qualquer momento. Nós temos questões tanto discursivas como questões objetivas. Eu vou começar aqui com algumas questões objetivas. E aí nós vamos discutir. Eu não consigo ver vocês nesse momento, tá? Então, por isso que vocês têm que ativar o microfone, aí eu paro a apresentação para a gente poder discutir. Então, nós temos aqui essa avaliação, essa prova que eu estou trazendo para vocês, é o ENAD 2017. O ENAD ele é feito de 3 em 3 anos, tá? Então, foi a última prova. E aqui, ó, o que eu quero trazer para vocês é esse dado que é bem interessante. A prova ela é feita da seguinte forma: nós temos aliás, a prova 2017 teve essa característica. Provavelmente ela deve ser muito parecida ou igual, mas pode ser que mude, tá? E aí eu fiz uma relação para mostrar, porque às vezes a gente vai falar, alguns professores falam sobre a prova do ENAD e falam, olha, vai direto no componente específico porque tem uma nota maior. E realmente, o componente específico é 75% da nota, é do componente específico. Contudo, esse número, ele pode ser encarado de uma forma mais real a partir de um dado que eu vou mostrar para vocês, ok? Porque a prova, também de formação geral, ela também é relevante. Então, não é que você não tem que dar importância para ela. Por exemplo, a prova é dividida da seguinte forma: tem a formação geral, 2 questões discursivas e 8 questões objetivas. Dentre elas, corresponde a 25% da nota da prova. A questões discursivas, que são apenas 2, corresponde a 40%. Se eu pegasse essa prova e ela valesse de 0 a 100, cada questão discursiva de formação geral vale 5 pontos. Vale mais até que o componente específico. Então veja que ela não é pouco importante, ela é muito importante também, tá? Então preciso dar atenção a ela. E essas questões discursivas, elas fornecem para vocês 15 linhas para serem respondidas, tá? Então, são 2 questões, cada questão vale 5 pontos. Já as de formação geral objetiva são 8 questões, cada uma delas vale 8,25. Já de formação específica, veja que são 3 questões, ó, D3, D4 e D5. Cada uma delas vale 3,75 pontos. Vale até menos que a discursiva da formação geral.
Então, ela é importante também, que corresponde a 15% da prova específica. E já o componente específico objetivo, veja, são muitas questões, que vai variar de 9 até 35, que é 85% da prova, e cada uma delas corresponde a 2,45 pontos. Então, isso aqui foi um dado que eu trouxe só para a gente ter uma proporção em termos numéricos absolutos do valor de cada questão. E aqui, ó, no finalzinho, vão ter 9 questões sobre a percepção da prova. Como, por exemplo, a prova foi difícil, ela foi muito extensa, você conseguiu responder? Essas perguntas, elas não entram na avaliação e nem na nota. Então, é uma questão totalmente à parte. Mas é importante que vocês respondam, porque é a avaliação que eles fazem deles mesmos, né, enquanto prova, para que, a partir desse questionário, as próximas provas serão elaboradas e serão alteradas. Então, por isso que é importante que vocês façam. Então, é um questionário de percepção. Eu vou mostrar lá no finalzinho um exemplo dessa questão. Tá? Eu trouxe algumas questões, não foram todas, né? Porque senão a gente ficaria aqui a manhã toda. E o objetivo é a gente tratar algumas questões, né, objetivas e algumas questões discursivas. E mostrar como que é esse formato da prova e, para mim, tentar ajudar vocês no que for possível, né? Para que essa prova seja o mais tranquila possível para vocês. Então, enquanto coordenação, né, a gente percebe a Juliana bem presente, né? O Túlio, os tutores, né? Estão sempre aí bem disponíveis para ajudar vocês. E aí a Juliana me pediu, enquanto professor, né, especialmente que trabalha mais com disciplinas físico-químicas, que eu pudesse estar tendo esse momento com vocês. E como nós tivemos várias, né, disciplinas juntos, eu me prontifiquei, porque, afinal de contas, é o curso que eu trabalho, né, e avaliações de vocês, na verdade, é a minha avaliação também, enquanto professor. E aí, na questão 11, por que já começa aqui na 11? Porque de 1 a 9 são as questões de conhecimento geral. Eu não vou trabalhar questões de conhecimento geral, que são atualidades, né, os problemas do dia a dia. Pandemia, você pode ter certeza, pessoal, vai cair muito, tanto em discursiva e objetiva. Ok? E aí, baseado no que vocês conhecem, respondam. Mas eu não vou trabalhar isso, porque as questões atuais daquela época é diferente da atual, que foram 3 anos atrás. Agora, esses conteúdos específicos, não. Podem ser que eles aconteçam novamente. A gente vai trabalhar algumas questões, tá bom? Então, por favor, se tiver indo rápido, qualquer dúvida, ativa o microfone, tá? Não deixa eu falando sozinho aqui, não. Viu, Túlio? E se der algum problema, se a internet travar, manda mensagem para mim pelo WhatsApp, porque aí eu fico aqui com o celular atento, ok? Para não ter problema, porque às vezes tem algum probleminha de conexão ou algo assim. Tá? Então, o Randes respondeu aqui que ele vai entrar daqui um pouquinho, ok? Aí vamos esperar, então, o... Bom, talvez até ele já entre, né? Porque já deu esses 10 minutinhos, mas como está gravado, ele assiste depois. Questão 11. Alguns metais, como o ouro, o cobre, o ferro, são usados desde a antiguidade. O alumínio metálico, no entanto... Ó, deve ser só falar no Randes, ele entrou, né? Deixa eu entrar aqui. Não, é o Alan. Bem que podia ter deixado você como anfitrião, né, Túlio? Na próxima vez a gente faz isso. Então, seja bem-vindo. Está entrando aqui agora. Ótimo, seja bem-vindo, tá? Nós conversamos um pouquinho em geral sobre as questões e sobre a prova. Depois, se você quiser, assiste o vídeo novamente. E agora que a gente vai começar a falar da prova. Então, entrou na hora certa. O Randes também deve estar entrando agora. Eu acabei de receber mensagem aqui. Então vamos lá. Então, para não ficar cansativo, pessoal, a gente um pouco, caminha um pouco aí, quando for, sei lá, umas 10 horas, a gente para 5 minutos, vocês vão no banheiro, bebe uma água, com uma coisinha, a gente volta e continua. Tá? A proposta é a gente ficar aí pelo menos até umas 11 horas, umas 11 e pouco. Até onde a gente vê que for possível, que for interessante. Tá? Que vale a pena, que vocês acham que seja importante para vocês.
Então, alguns metais como o ouro, o cobre, o ferro são usados desde a antiguidade. O alumínio metálico, no entanto, só começou a ser utilizado no século XIX, produzido por eletrólise do óxido de alumínio na presença de fundente. Considerando a necessidade da eletrólise ígnea para a obtenção do alumínio, avalia as afirmações seguintes. Então, essa eletrólise ígnea é um processo de obtenção, né, de purificação de metais. Então, você tinha um óxido de alumínio, você quer obter o metal alumínio. Para isso, é necessário fornecer muita energia para fundir esse material, né? Porque quando ele se torna íon, para ele se tornar íon, ele tem que estar no estado de fusão, né? Porque quando ele está nessa forma organizada, ele está sólido. Quando você aquece ele a alta temperatura, ele se torna íon. E nisso que ele se funde, ele se torna essa massa viscosa. Então, para isso, tem que fornecer muita energia, tá? E aí, quando você fornece muita energia, coloque-se 2 eletrodos, né? E o alumínio que vai estar no sua forma iônica, né? Al3+, porque ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai ser atraído, né, pelo um eletrodo, e assim a gente consegue separar e purificar esse metal. E aí a primeira assertiva que ele diz, ó, a energia necessária para ionizar o composto é alta? Sim, é alta. A gente precisa de muita, muita, muita energia, tá? Para conseguir fundir o material e ele conseguir separar e ir até o eletrodo para separar. Então, isso é fato. Segundo, o caráter da ligação é iônico, covalente ou metálico. Isso daqui, ó, é algo que dá uma pegadinha. Não é metálico porque a gente não tem o metal ainda, porque é entre o alumínio e o oxigênio. Se é entre alumínio e oxigênio, a gente lembra lá da química geral, bem no início. Alumínio é metal. Se é metal, tem elétrons disponíveis. Sempre que tem metal, pessoal, é ligação iônica. Sempre que tem metal é ligação iônica. Ligação covalente é só a gente lembrar lá da série do carbono. Porque o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele compartilha, ligação covalente, compartilha. Alumínio é metal, metal doa elétron, oxigênio é eletronegativo, ganha o elétron. Então, essa ligação é uma ligação iônica. Então, por isso que essa daqui é falsa. A partir dessa daqui que é falsa, ó, você já consegue cancelar. Ó, a B já não vai ser. A D e a E também não, porque a ligação é iônica. Então, por exemplo, às vezes a gente não conhece muito, não lembra muito o assunto, mas se eu sei essa base, olha, você vê, sobrou o quê? A e a C para me responder automaticamente. E a é claro que, olha a siderurgia, as siderúrgicas precisam de muita energia, gasta-se muita energia térmica. Então, essa questão é uma questão que é tranquilo de ser resolvido. Tá? Então, isso que eu quero chamar para vocês. A gente não ter medo das questões. Vamos ler ela, porque às vezes no primeiro momento a gente já lê, já pensa, é muito complicado, eu não dou conta. Mas veja, não é. Se eu sei a diferença de ligação iônica, ligação covalente, que é o básico da química, eu já sei resolver essa questão. Mesmo que eu nem lembre de outros termos, né, de outras relações, de outras considerações. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Tudo bem, Randes? A gente está começando a conversar agora sobre a prova, tá? Antes disso... Bom dia. Bom dia, meu amigo. Antes disso, eu comentei, né, sobre algumas questões, né, por exemplo, sobre o portal, e tá tudo gravadinho. Depois vocês assistem essa parte inicial, caso vocês não consigam, mas isso a gente vai falar mais à frente, né? Eu já conversei com a Caroline, com a Multier, depois a gente conversa com você, com o Alan, sobre o portal e o acesso ao questionário. Então, para não perder o fio da meada, vamos voltar lá para a questão. Tá? Então, automaticamente eu já sei, ó, se a 1 é verdadeira e a 2 é falsa, então só pode ser a letra C. E aí ele continua, as cargas dos íons são elevadas? O que aumenta a atração entre os átomos? Então, o átomo de oxigênio e alumínio,
eles têm uma atração forte? Sim, porque veja quantos elétrons que tem no oxigênio. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa o quê? De 2 para completar o octeto. Então, ele é muito eletronegativo, porque ele precisa de elétrons. Ele atrai esses elétrons. E o alumínio? Entre os metais pode ter 1, 2 ou 3 elétrons. Então, ele é muito catiônico, ele tem a falta aí, ó, de 3 elétrons. Então, veja como que para ele é muito fácil ele doar 3 elétrons. Então, ele tem muito elétron. Então, tanto o alumínio tem muito elétron, né? E como o oxigênio, ele tem essa carga muito forte. Né? Então, quando a gente fala de carga, é a possibilidade de reação, porque tem uma atração forte. Então, o alumínio é 3 mais, o oxigênio ele tem essa mesma característica também de querer receber 2 elétrons. Então, ele é 6 menos. Então, veja, a carga realmente é elevada. Então, vamos para a próxima questão. Alguma pergunta sobre essa questão anterior? Alguma consideração? Fácil de responder, não é? Essa daqui foi mamão com açúcar. Essa outra questão, gente, ela é um pouquinho mais difícil. E assim, então tem questões que é quase impossível para o aluno lembrar, mas infelizmente cai. Então cai, questões são difíceis, vocês vão deparar, faz o que você veja que é possível. Por exemplo, essa questão aqui, ó, independente do curso, sendo presencial ou sendo à distância, essa é uma aula que tem talvez no primeiro mês de aula do curso, onde a gente pega a substância e coloca lá na chama, que a gente chama de teste de chama, e aí o que acontece? Pega uma alça de platina, coloca o líquido nessa alça e coloca no fogo. E aí cada metal tem uma cor diferente. Por exemplo, o cálcio é um metal, tem uma cor, o potássio é um metal, tem uma outra cor, né? E aí aqui, ó, o sódio, o metal tem outra cor. Ou então avaliando o pH já é um pouco mais fácil para nós, né? Então assim, é uma questão que é difícil porque tem que ter uma memória muito grande para lembrar disso depois de 4, 5 anos de curso, mas tudo bem. Ele diz o seguinte: uma professora propôs um desafio de identificação de 5 soluções, solução 1, 2, 3, 4 e 5, utilizando o pHmetro, né, pelo valor do pH, e utilizando o teste de chama, que é aquele que você aquece e verifica a cor do metal. E aí você vai identificar, ele te deu aqui as possibilidades. E aí nós temos as soluções. Por exemplo, aqui ó, é o cloreto de cálcio, tá? O cloreto de cálcio, CaCl2. Em seguida, nós temos o ácido acetato de potássio. Tá? Então, eu tenho o acetato, onde eu tenho o carbono com uma dupla ligação, depois o oxigênio, menos K mais, tá? Um acetato. Então, a gente vai identificar aqui pelo K, principalmente. E aqui embaixo a gente tem o ácido oxálico, também bem complicado, né, de ser identificado essa estrutura desse componente, mas a gente percebe que tem esse H no final, compostos orgânicos que apresentam um H na estrutura final, grande parte deles são ácidos, tá? Então também fica uma dica, se você vê uma estrutura como essa, tem um Hzinho no final, geralmente tem grande chance de ser. Mas lembrando que pode ser, por exemplo, ó, tem OH, tem várias outras, né? Então, na verdade, não, é bem complicado ser identificado, viu? Então, não estou afirmando que todos sejam, tá? Mas uma quantidade, sim. O próximo, que é o óxido de bário, ele já é mais fácil. Eu já sei que é hidróxido de bário, eu sei que é uma base, então tem um OH no final. Essa é bem mais fácil. Então, eu já sei que uma base, o pH dele vai ser acima de 7. Em seguida, carbonato de sódio, né? O carbonato de sódio, ele, quando é feita uma solução, essa solução ela é básica, tá?
Por exemplo, lá no Mato Grosso, as águas lá do Mato Grosso, elas são muito bonitas porque o pH dele é básico porque tem carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Então, os carbonatos em geral, ele tem quando diluído em água, o pH dele é básico. É claro que também não, é algo que não é muito conhecido para muitas pessoas. Mas aí você vai verificar, ó. De imediato, eu sei que o óxido de bário, ele vai ser, que é a base, esse aí é garantido que vocês conheçam, vai ser 1 ou 3. A partir daqui a gente consegue excluir algumas. Mas e aí, se você lembrar, você vai lembrar, por exemplo, que o cálcio ele é vermelho. É muito difícil de lembrar o cálcio quando é queimado é vermelho. O potássio ele é violeta. Então tem algumas cores específicas que vão te ajudar, tá? Então em questões como essa, realmente é muito difícil lembrar, é difícil tanto para vocês do ensino à distância quanto do ensino presencial. É uma questão que muitos alunos tiveram dificuldades, ok? E aí aqui ó, a gente percebe que a resposta certa é a letra C, tá? Onde os dois compostos básicos vai ser o quem? O sódio e o bário. Fatalmente, você poderia confundir a letra A e a letra C, onde você tem a ordem aqui, ó. 1 e o 3 é básico. Então, que traz o básico como a solução 1 e 3 vai ser quem? A letra A e a letra C. E aí, o que vai diferenciar é você lembrar de algum deles que tenha coloração. O mais fácil de identificar a coloração acaba sendo o sódio, que é amarelo. Às vezes, o arroz, a água com arroz, quando ele escorre na lateral da panela e cai lá no fogão, libera uma chama amarela. Então, por isso que talvez o mais fácil seria identificar o amarelo como sendo o sódio, tá? E aí você consegue já organizar mais ou menos aqui, ó. Então, não vai ser a letra A, vai ser a letra C. Então, é difícil, mas tenta pensar, tenta ajustar de acordo com o conhecimento que você tem. Mas é uma questão difícil. Já a questão 14, Luciano, pode falar. Só uma observação sobre a questão anterior, ajuda um pouquinho a analisar o cloreto de cálcio, que é um sal, né? E sal não é nem ácido nem básico. Ótimo, verdade. Ótimo, verdade. Verdade, ó. Bem observado, tá? Porque você tem a relação ácido-base, né? O produto de uma reação de neutralização é o sal, neutralizou, pH 7, e a gente verifica aqui, ó, é a solução 4. Então, solução 1, 2, 3, 4. Ótimo, ó, e já ajuda bastante, pH 7, neutro. Bem lembrado, Carolina. Então, veja, é usar o conhecimento que vocês têm para ajudar. Então, quando a gente olha de primeiro momento e vê essas cores, e meu Deus do céu, como que eu vou fazer essa questão? Então, veja que o conhecimento que vocês têm ajuda, tá? E o segundo, se você lembrar que isso é ácido, ó, então, se é ácido, vai ser o segundo, porque o único que tem pH ácido aqui é o 2. Então, é tentar ir tateando e chegar na resposta. Muito obrigado, ótima observação. Questão 14. A urina tem dois compostos, amônia e ureia, que podem ser usados como fonte de hidrogênio. Ao se colocar um eletrodo no líquido e aplicar-se a corrente elétrica de baixa intensidade. Então, o processo de eletrólise é um processo no qual a gente passa uma corrente elétrica e observa o fenômeno. Então, o gás hidrogênio produzido pode ser usado para alimentar uma célula a combustível. Então, produção de um combustível, que é o gás hidrogênio, para movimentar, por exemplo, o motor. O motor movimentado ao gás hidrogênio. Então, para isso, a gente faz uma eletrólise, né, liberando o gás hidrogênio. A tecnologia proposta utiliza uma síntese que opera de forma muito parecida com a eletrólise da água, com a vantagem de a energia para romper a ligação NH ser menor. Ou seja,
quando nós utilizamos amônia e ureia, a gente requer uma energia menor para produzir o gás hidrogênio do que comparado com a água. Por isso que não é feito com a água, é feito mais facilmente com a amônia e com a ureia. Então vamos agora às perguntas, tá? Primeiro, a eletrólise, ela é um... Cadê? Ah, tá aqui. A eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável. Então, veja, está afirmando aqui, ó. A eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável. Por que isso é verdadeiro ou é falso? Então, ele está dizendo aqui, vamos pegar aqui, ó, o enunciado. A respeito dos processos eletroquímicos, então, que faz parte do conteúdo de eletroquímica, descritos no texto. Avalie as afirmativas. O que é verdadeiro que está sendo dito aqui? Então, isso que a gente está perguntando, tá? O que está sendo dito aqui? Aí ele diz, a eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável. Quando a gente fala que é um processo termodinamicamente desfavorável, significa o quê? Que eu preciso de uma intervenção, ou seja, uma fonte de energia, para que ele aconteça. Ele não acontece naturalmente. Um processo favorável termodinamicamente é aquele que acontece espontaneamente, é aquele que acontece naturalmente. A eletrólise, ela acontece naturalmente? Não, ele acabou de dizer, precisa de uma corrente elétrica para acontecer. Senão a água estaria liberando hidrogênio e oxigênio? Não, não vai liberar. Então ele é desfavorável. Então a primeira questão está correta. Tá? Então mesmo que a gente nem lembre muito bem de fisicoquímica, mas olha, a eletrólise acontece naturalmente? Não, você precisa de uma corrente elétrica. Então ela é desfavorável. Para que ela aconteça, você tem que fornecer algo externo para que ela aconteça. Aí a segunda, a eletrólise envolve conversão de energia química em energia elétrica por meio de reações eletroquímicas. Então veja, ele mistura o conteúdo. Esse aqui é um conteúdo que de pilhas. Veja, a eletrólise é você pegar eletrodos, passar a corrente elétrica, num vai sair o gás, por exemplo, se fosse a água, que é o mais tradicional, um sairia o gás de oxigênio, outro sairia o gás de hidrogênio. Então, nesse caso, a gente não está falando de produção de energia a partir dessas semi-reações, como acontece, por exemplo, nas reações de pilha. Então, por isso que nesse caso é falso. Só a gente lembrar, olha, nessa reação, a energia que vai movimentar o motor vai ser aquela energia da pilha? Não. Esse processo de eletrólise está liberando o gás hidrogênio e o gás hidrogênio vai ser queimado como combustível e aí sim o combustível vai gerar energia mecânica para movimentar o carro. Então, por isso que essa 2 ela não é adequada. Então, a gente só tem que tomar cuidado com os termos que a gente vê. Reações eletroquímicas? Não, a reação eletroquímica que produz realmente a energia a partir da pilha. Mas nessa caso aqui, ó, que a gente está conversando, não. Ele está falando a respeito dos processos eletrônicos descritos no texto, tá? Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí ele diz lá na questão 3. As semi-reações com maior potencial padrão de redução ocorrem preferencialmente nos processos eletrolíticos, ou seja, as semi-reações com maior potencial padrão. É elas que vão acontecer preferencialmente? Aí, novamente, a gente vai lá naqueles conhecimentos básicos, sim. Porque quanto maior o potencial padrão, maior a possibilidade da reação acontecer. Então, como o próprio nome diz, é até uma questão de interpretação, o maior potencial padrão. Então, se uma potencial para acontecer é maior, então ela vai acontecer preferencialmente. Tá? Então, por isso que a 1 está correta, a 3 está correto.
E a 4, o processo de produção de gás hidrogênio a partir da urina é menos vantajoso energeticamente em comparação com o da água? Ele acabou de falar que não. Ele é mais vantajoso porque precisa de menos energia para você obter o gás hidrogênio. Então, essa aqui também é falsa. Então, essa aqui é bem tranquila, né? Então, olha, a partir dessas duas, né, a 2 e a 4 que são falsas, a gente chega facilmente na resposta correta, que é a letra A. Tudo bem? Alguma observação? Podemos passar? Questão 17. Olha, mesmo que a gente nem lembre direito lá do conteúdo de cinética química, a gente consegue resolver por uma questão lógica, viu? Então vamos ler juntos. Aí veja, a única questão é as provas, vocês percebem que elas são questões extensas, né? Tem um texto grande, tem um gráfico, tem uma tabela que você tem que interpretar e depois as assertivas, que você vai verificar se é positivo, se as assertivas, se são corretas ou se são falsas. A manga palmer destaca-se como fruta de alto valor comercial em muitas regiões do mundo, por apresentar ótima qualidade sensorial e ser rica em vitaminas A e C. Um estudo foi realizado com o objetivo de utilizar parâmetros cinéticos para avaliar a degradação da vitamina C. Então, o que a gente vai avaliar aqui é a degradação da vitamina C, né, nas mangas que estão armazenadas a 0, 6 e 12 graus Celsius. Isso num período de 10 dias, conforme mostrado na tabela abaixo. Então, olha, a ordem de reação é 1. Talvez seja um pouco difícil de lembrar, mas lembra, a ordem de reação 1 é quando a concentração da vitamina C está elevado a 1. Isso significa o quê? Que se eu dobro, por exemplo, a concentração do substrato, eu dobro a velocidade. Então, ela é proporcional. Se fosse ordem 2, se eu dobro a concentração, eu quadruplico a velocidade. Não sei se vocês lembram, porque vai ser concentração elevado a 2. Então, a gente estudou isso lá em cinética. Eu até pensei em trazer alguns slides, falar sobre ligação iônica covalente, falar sobre cinética, mas se eu fosse falar de cada conteúdo, de cada questão, a gente precisaria de ficar pelo menos uns 2 dias o dia inteiro. Então, a proposta é muito mais apresentar a prova e tentar ajudar vocês a responder. Então, eu não vou focar muito, né, nessas questões básicas, tá? Infelizmente, porque não dá tempo, né? E ficaria muito cansativo. Então, independente, o que nós precisamos saber é que, a 0 graus Celsius, como é óbvio, vai ser a temperatura que vai preservar mais essa vitamina C. Então, a ordem de reação é 1. A constante de velocidade, veja, ela está bem baixa, é a metade. Veja, então, que interessante. E aqui embaixo, o tempo de meia-vida, ou seja, se a vitamina C tem 200 miligramas, para ela reduzir para 100 miligramas, ou seja, o tempo para ela reduzir a concentração para a metade vai ser quanto? 63 dias. Se eu aumento o tempo de armazenamento para 6 graus Celsius, o tempo para cair para reduzir a velocidade, para o tempo de meia-vida dele, ou seja, a concentração reduzir pela metade, é 29 dias. E se eu aumento a temperatura para 12 graus Celsius, o tempo para cair para metade a concentração, olha, em 4 dias você já tem a metade, ou seja, ele degrada muito mais rápido com o aumento da temperatura, o que já era previsível, né? Então, vamos lá. Questão 1. Para uma reação que possui cinética de ordem 1... Só um pouquinho, pessoal. A Anitta está entrando. Seja bem-vinda. Não entrou ainda. Tá, mas já ela liberou, às vezes ela está com probleminha na internet, mas já ela consegue conectar. Então, vamos voltar lá. Então, para uma reação que possui cinética de primeira ordem, o tempo necessário para ser consumido todo o reagente correspondente ao dobro do tempo de meia-vida. Então, veja, isso aqui também é bem pegadinha, mas por relação lógica a gente consegue identificar.
para uma reação que possui cinética de primeira ordem, o tempo necessário para ser consumido todo o reagente, ou seja, todo o substrato, todo ele acabar, ou seja, toda a vitamina C acabar. Qual que é o tempo para acabar com tudo? É o dobro do tempo da meia-vida? Ou seja, se 63 dias, metade da vitamina C foi degradada, então 127 dias eu vou acabar com toda a vitamina C? Não. Porque o tempo de meia-vida é o tempo para o quê? Reduzir a metade. Então, se eu tinha 100 miligramas, em 63 dias cai para 50. Em 127 dias vai cair para quanto? Para zero? Não. 50 dividido por 50% vai ser quanto? 25. Depois de 25, 12,5. E assim sucessivamente. Então, a primeira é falsa. Tá? Então, o tempo de meia-vida vai reduzir para metade. De 100 foi para 50. Depois, mais esse mesmo tempo vai reduzir para 25. Depois, mais esse mesmo tempo reduz para 12. E assim sucessivamente. Então, a primeira, falsa. A partir da primeira que é falsa, mesmo que eu nem lembre direito de cinética, C, D e E está descartado. Essas aqui já não são mais adequadas. E vamos ver as próximas. Os parâmetros cinéticos obtidos indicam que o teor de vitamina C das mangas Palmer minimamente processada decresce quando elas são armazenadas em temperatura mais alta? Sim. Quanto mais alta for, ela vai decrescendo, ela vai reduzindo. Por que ela reduz? Porque o tempo de meia-vida, vai reduzindo. Quer dizer que 4 dias ela cai pela metade. Quando ela está refrigerada, bem refrigerada a 0 graus, para cair para metade é só com 63 dias. Então, essa aqui é falsa. Desculpa. Então, ela é verdadeira. Ou seja, o parâmetro cinético obtido indica que o teor de vitamina C das manga Palmer minimamente processado decresce, ou seja, reduz quando elas são armazenadas a temperaturas mais altas. Sim, reduz. Então, essa daqui é verdadeira. Então, aqui já ficou falso, já respondi. Eu sei que a primeira é falsa, eu sei que a segunda é verdadeira, então só pode ser a letra A. Mas, vamos avaliar a letra 3, a assertiva 3. Durante o período de estudo, a perda de vitamina C em todas as amostras foi inferior a 50% do valor inicial. Aqui já fez uma bagunça, mas vamos lá. Durante o período de estudo, foram o quê? 10 dias. Em 10 dias, a perda foi menor que 50%? Não, em 10 dias, não foi maior que 50%. Para perder 50%, eu precisaria ir de quanto? De 30 dias. Em 10 dias não perdeu 50%. Deve ter perdido, sei lá, uns 30% só. Então, essa aqui já é falsa por isso. Tá? Pessoal, eu vou acelerar um pouquinho. Antes disso. Então, como já tem 1 hora de live, vocês querem uns 3 minutinhos para ir no banheiro, beber uma água ou pode continuar? Se estiver tranquilo por vocês, a gente continua. Por mim tá tranquilo, né? Para mim também tá tranquilo. Então tá bom. Eu vou um pouquinho mais rápido, porque o objetivo não é revisar conteúdo, né? Mas é muito mais apresentar o estilo de prova. Então, por isso que eu vou um pouquinho mais rápido para a gente conseguir interpretar. Mas eu acho que vai dar tempo, porque além dessas questões, a gente vai discutir algumas questões também discursivas. Aliás, 3 questões discursivas, tá? Mas eu acho que dá tempo ainda, a gente está 10 horas ainda, tá bom? Então, sem intervalo, vamos direto. E tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Da forma que está sendo conduzido? Tá muito chato? Tá cansativo? Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo? Para mim tá ok, professor. Tá, então vamos lá. Questão 18. Essa questão 18 ela é bem interessante, né? Ela traz alguns conceitos e vocês vão ver que, mesmo que a gente não lembre muito bem, a gente consegue resolver.
Então, ele diz o seguinte: uma equação representativa do processo de formação do ozônio O3 é 3O2 gasoso formando 2O3. Então, a gente vê aqui ó, que mantém a proporcionalidade, né? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 também. Ele aqui em estado gasoso, gasoso. A altas altitudes, a radiação ultravioleta é alta. Então, se eu estou muito alto, tem muita radiação. Porém, tem pouco oxigênio. A alturas, né? Quando você tem uma altitude muito alta, tem muita radiação e pouco oxigênio. O2, pouco O2. E é baixo a produção, é baixo para produzir o oxigênio atômico, para produzir o ozônio. Você não consegue produzir ozônio. A baixas altitudes, agora o inverso. Quando eu estou lá embaixo, a concentração de O2, por exemplo, aqui, a gente tem muito O2, é alta, mas tem pouca radiação. Então, por isso que a produção de ozônio também é baixa. Então, muito alto tem pouco ozônio, porque tem pouco O2, e muito baixo não produz muito ozônio, porque falta radiação. Então, você precisa de radiação e O2, dióxido de oxigênio, O2. A uma altitude intermediária, ou seja, no meio do caminho, a produção de oxigênio, de ozônio, O3, é alta. Por que ela é alta? Porque você vai ter um pouco de radiação e vai ter um pouco de O2. Então, é onde tem a maior produção, nesse caminho intermediário. Contudo, a presença de compostos clorados, né, os famosos CFC, né, os produtos aí que são liberados, que destrói a camada de ozônio, como a gente estuda bastante na química ambiental, né, nessa química verde. A presença de compostos clorados na atmosfera dá origem ao cloro atômico, que promove a decomposição do ozônio. O cloro atômico gasoso reage com o ozônio formando óxido de cloro. E aí nós vamos perceber que e libera o oxigênio novamente. E é o ozônio que promove a proteção da radiação para nós. Então, por isso tem toda essa discussão. E esse mesmo óxido de cloro ele vai reagir novamente com uma molécula de ozônio, voltando a ser cloro gasoso e O2. Então, veja que complicação, né? Na primeira reação, o cloro, ele destrói o ozônio, forma óxido de cloro. O óxido de cloro destrói o ozônio, forma oxigênio e libera o cloro para a próxima reação. Então, veja que situação complicada que é a destruição da camada de ozônio. Graças a Deus, né, hoje tem novas tecnologias, os buracos que estavam sendo formados, eles já estão regredindo, né? E ainda bem que esse foi um problema ambiental resolvido. Mas com relação a isso, vamos verificar qual a assertiva correta. Tá? Então, primeiro, o cloro atômico altera a variação da entalpia? Não, pessoal. O cloro aqui é um catalisador. O catalisador, ele não altera a entalpia de reação. E eu vou falar mais à frente de catalisadores. O catalisador, ele só reduz o tempo de reação. Então, uma reação que demoraria 20 dias, 10 dias, com o catalisador, ele reduz para 2 dias. Então, o catalisador, ele não é consumido na reação. O cloro aqui não foi consumido. Ele só acelera a reação. Uma reação que demoraria muito tempo acontece mais rápido, mas não altera a entalpia. A entalpia de reação é a mesma. Então, por isso que a gente tem que verificar, tá? Sempre que a gente vai avaliar a questão, verificar os conceitos básicos. Então, catalisador não altera a variação. Então, automaticamente, isso daqui é falso. Segundo, a variação da entalpia padrão de formação do ozônio é diferente de zero? Então, você tem entalpia padrão de formação. Ou seja, nessa reação aqui, para formar o ozônio, o oxigênio formar o ozônio. Se fosse zero, isso aconteceria aqui, conosco, rapidamente, porque a energia necessária para o oxigênio formar ozônio, se fosse zero, ele já formaria aqui de forma espontânea, mas não é zero. Tanto é que ele só acontece com a presença da radiação ultravioleta, que fornece a energia para a reação acontecer. Tá? Então,
Então, essa reação, ela é diferente de zero, porque se fosse zero, ela aconteceria normalmente. Então, como ela não acontece, né, espontaneamente, significa que eu tenho que fornecer energia através da radiação. Então, é diferente de zero. Então, aqui, correto. Tá? Então, veja, ó, é diferente de zero, não é zero. Então, se a gente ler rapidamente, quase que eu confundi agora. Ó. Se eu falo que a energia de formação é zero, aí é falso. Mas ele está falando não, que é diferente de zero, então é verdadeiro. Então, ó, a primeira é falsa e a segunda é verdadeiro. Então, vai ser essa aqui, ó. Mas vamos variar a terceira. A decomposição do ozônio é acompanhada de decréscimo de entropia. Então, aqui também a gente vai fazer algumas considerações, alguns conceitos também que a gente traz lá da física, né? Que a gente estuda com a física, com a termodinâmica. Entalpia é energia, a pressão constante. É energia que se converte a calor, que se converte a trabalho. Entropia é grau de organização da molécula. Então, o sólido, ele tem uma alta organização. O líquido, ele é mais ou menos organizado. Já o gasoso, ele é totalmente desorganizado. Então, entropia é grau de organização da matéria. Tá? Aí, nesse caso, ele diz, a decomposição do ozônio é acompanhado do decréscimo da entropia. A entropia reduz a decomposição do ozônio. Então, veja que, inicialmente, a gente vai verificar o quê? Que é uma reação de decomposição. Essa daqui é a reação de formação do ozônio. Então, veja como que é muito complicado, né, quando a gente vai organizar, tá? E aí, a gente vai perceber o seguinte, que quando nós vamos avaliar o sistema, a gente precisa de trabalhar bem, com muito cuidado, para a gente não se confundir, tá? Então, basta a gente avaliar o seguinte, o ozônio, ele tem, ambos estão no estado gasoso, né? Então fica um pouco mais difícil de avaliar, em termos de sólido, líquido e gasoso, que fica muito mais fácil, mas nós podemos avaliar agora em termos de quantidade de moléculas, tá? Então, por exemplo, no estado gasoso eu vou ter 3 moléculas de O2, enquanto que para o ozônio eu vou ter só 2 moléculas. Então, a decomposição do ozônio, quando eu quebro o ozônio, é acompanhado do decréscimo da entropia, aí a gente vai perceber que é falsa também. Tá? E aí vai ser a letra B. Mas essa questão da entropia, a gente vai avaliar ela na questão discursiva. Tá? Aí eu vou trazer mais conceitos sobre entalpia, entropia e energia livre de Gibbs, que são 3 conceitos da fisicoquímica que a gente acaba usando, mas a gente não consegue muito bem captar como que é a diferença entre elas. Aí na discursiva, que eu vou falar daqui um pouquinho para vocês, aí eu trato sobre isso. Vamos só trabalhar essa daqui, deixa eu ver quantas são, para ver quando que a gente passa para as discursivas. Porque tem as questões de química, tem as questões de didática e tem as questões discursivas. Vamos fazer o seguinte, a gente trabalha primeiro as questões de química objetiva, depois a gente trabalha as discursivas e no final a didática. Que até é uma área que eu não conheço muito bem, mas a gente vai passar até mais rápido porque elas são muito lógicas, né? Pelo nosso próprio trabalho do dia a dia enquanto professor, pelo próprio bom senso, a gente consegue responder. Então, essas são as mais fáceis, são as questões de didática, tá? E as questões mais difíceis são realmente as questões da química. Então, nessa questão aqui, que é a questão 19 da química verde, a gente vai ver também, ela não é uma questão difícil de ser interpretada. A química verde pode ser definida como o desenho, o desenvolvimento e a implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana, ou seja, retirar ou eliminar. Aí ele diz,
Concepção de processos para maximizar a conversão de matéria-prima em produto? Sim. A indústria que maximiza a produção automaticamente reduz rejeito. Quanto maior a produção, maior o aproveitamento, menor o rejeito. Então, por exemplo, lá na Granol, né, que muitos de vocês trabalham lá, se eu estou extraindo óleo, aí no processo de refino do óleo, eu produzo, por exemplo, a goma, ou eu produzo o sabão, né? E esses resíduos, se eu dou utilização a eles, eu reduzo o meu rejeito. Então é ótimo. A química verde se baseia nisso, você aproveitar tudo, né? Lá no frigorífico eles falam que do boi só não aproveita o berro, porque o resto aproveita-se tudo. Então a química verde trata disso, de melhorar a eficiência. Então, correto. 2, prioridade da utilização de matérias-primas de fontes de energia abundante. Em relação a renovável, então veja, a gente vai preferir aquilo que é abundante, por exemplo, o petróleo é abundante, tem em todos os países. A gente vai preferir o petróleo do que, por exemplo, o biodiesel ou o etanol, que é renovável? Não, é o inverso. A prioridade é utilizar o que é renovável e não o que é abundante, porque o abundante um dia vai acabar. E aí a gente vai ter problema. Então, 2, falsa. 3, realização de reações em solução com a máxima diluição possível, com vistas à redução de risco. Gente, se a indústria trabalhar com o máximo de diluição, vai usar muita água. E essa muita água utilizada vai ser difícil tratar e provavelmente não vai tratar e vai poluir. Então, a gente trabalha com menor diluição possível. Ou seja, as indústrias que trabalham com a química verde, elas têm um programa de redução de uso de água. Então, tem que ser o inverso. Então, a 3 é falsa também. Tá? E aí, vamos ver aqui a próxima, que é a 4. Concepção de processo de eficiência energética. Sim, o processo tem que ter eficiência energética. Olha o problema que a gente tem hoje de energia. Então, questão correta é a 1 a 4, letra A. Questão 21. A questão 21 é uma questão também mais complicada, tá? Talvez por uma relação lógica a gente consiga fazer. Realmente é difícil, mas a gente consegue excluir algumas possibilidades e no final, quem tiver dúvida, a gente use. Então, ele diz: um vazamento de amônia, gás utilizado para refrigeração. Então, indústrias de gelo usam muito amônia, né? Indústria que utiliza muita refrigeração, geralmente utiliza o gás amônia como líquido, como gás refrigerante. Provocou a intoxicação de funcionários no frigorífico, ou seja, teve vazamento. Segundo o gerente da empresa, o vazamento foi resolvido de imediato, mas a amônia levou alguns minutos para se dissipar. Por segurança, evacuamos todas as pessoas para não se intoxicar, porque a amônia ela é muito densa. Então, ela fica mais ou menos aí a 1 metro, 1,5 metros. Então, por isso que as pessoas se intoxicam com a falta de oxigênio. Ocorrência essa associada à utilização em grande escala da amônia em empresas de alimentação. Tem gerado grande preocupação por parte do pessoal da saúde e da segurança do meio ambiente. Então, planos emergenciais são estabelecidos. Baseado nisso, o que acontece, o que deve ser feito em caso de vazamento de gás amônia? Abrir todas as janelas, portas e janelas para que o ar se disperse no ambiente? Não, porque senão as pessoas ao lado elas vão receber esse gás amônia e vão se intoxicar. B, diminuir a temperatura do ambiente para que os gases se dispersem mais lentamente? Não, claro que não. Você vai ligar o ar-condicionado para isso, nem dá tempo, né? Então, você vai fechar o ambiente para não se dissipar, evacuar as pessoas e esperar ele dissipar. Mas qual que é a melhor forma? Seria a letra C, que é aspergir água, porque como que é produzido o hidróxido de amônio? Goteja-se água no gás amônia. Então, a água ela vai fixar esse gás. Então, o ideal é pegar, às vezes, até a mangueira de bombeiro e, aspergir. Embora o próprio ambiente, por medida de segurança, ele já tem esses
esse sistema, esse dispositivo para aspergir água em caso de acidente. Mas se caso o sistema não funcionar, aí é pegar a água e jogar água no ambiente para quê? Para que essa água incorpore o hidróxido de amônio e assim você consiga retirar esse produto. Aí ele diz, aspergir uma solução ácida? Gente, você vai ter que preparar a solução ácida para isso? Não dá, e provocar uma queimadura e tudo mais? Não, não é viável. E passar o gás através de filtro? Também não é viável. Então, assim, realmente uma questão um pouco mais complicada, mas pela relação lógica você tenta responder quando caem questões como essa. Tá? Essa questão 22 é uma questão que dificílima se a gente olha para ela e fala assim, nossa, tá falando de cinética? Tudo bem, a gente estudou cinética, mas cinética para enzimas? Nunca que eu estudei isso. Isso aqui é estudado em bioquímica. Mas até um biólogo, eu acho que não tem biólogo, né? A Caroline, você é física, né, Caroline? Mas tem biólogos na turma de vocês. Até um biólogo iria sentir dificuldade de fazer isso. Contudo, a questão principal não é essa reação, é a interpretação. E a interpretação vocês conseguem fazer e resolver a questão. Então, por isso que, às vezes, a gente olha a questão e fala assim, não, isso aqui é impossível fazer, vou marcar qualquer coisa. Não, leia a questão. Vocês vão ver que é possível fazer por raciocínio lógico, tá? Então, vamos lá. O modelo cinético usual para catálise enzimática resulta da equação de Michaelis-Menten. Apresenta a seguir. Então, tem a velocidade, né? Onde a velocidade máxima vezes a concentração do substrato dividido pela concentração do substrato mais a constante de Michaelis-Menten. Então, essa aqui é a equação. Aí ele diz, no fígado, o etanol é convertido em acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase, ou seja, eu bebi a cachaça e eu vou ter os efeitos adversos. Quem vai degradar esse álcool no organismo é essa enzima álcool desidrogenase. O acetaldeído é o responsável pelos sintomas de ingestão de etanol, como rubor facial, taquicardia, né? Essa característica quando a pessoa está alcoolizada. Normalmente, o acetaldeído é processado no ser humano pela enzima acetaldeído desidrogenase, que o converte em acetato. A maioria das pessoas apresentam duas formas de acetaldeído desidrogenase. Então, a maioria das pessoas tem essas duas, que é essa enzima acetaldeído desidrogenase, aqui a mitocondrial, que ela tem uma constante baixa, e a citossólica, que tem uma constante alta. Como o próprio nome diz, a citossólica, que está no citossol, mitocondrial, que está lá na mitocôndria. Em algumas pessoas, no entanto, a enzima mitocondrial é menos ativa. Então, veja, em algumas pessoas ela é menos ativa. Mas veja que a mitocondrial, ela tem um K baixo. Imagine aqui, nessa equação, se esse valor aqui é baixo, esse valor ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional à velocidade? Se estivesse em cima, era diretamente proporcional. Embaixo, ele é inversamente. Um valor pequeno de K, baixo de K, significa que a velocidade é alta. Um valor alto de K significa que a velocidade é baixa, porque é inversamente proporcional. Então, veja, a mitocondrial tem valor baixo, mas a mitocondrial que é importante, ela que é a rápida. Ela tem um valor baixo, mas é ela que tem maior velocidade, é ela que degrada e não deixa a pessoa ficar com sintoma alcoolizado. Já a citossólica tem um valor de K alto. Se é alto, quer dizer que ela tem pouca eficiência, a velocidade dela é baixa. Então diz, em algumas pessoas, no entanto, a enzima mitocondrial é menos ativa, ou seja, a que é mais importante, a que degrada mais, ela é menos ativa. Aí a pessoa vai ficar o quê? Alcoolizada.
entre aspas, chapada, porque vai ter muito acetaldeído, vai ter muitos sintomas de alcoolismo, porque ela não tem essa enzima que degrada. Ou seja, essas pessoas, um grupo de pessoas em especial, tem essa mitocondrial menos ativa, sendo, por isso, o acetaldeído processado apenas pela citossólica, que é pouco eficiente. Então, o que vai acontecer? Ela vai demorar a passar o quadro de alcoolismo. Com base nessas informações, conclui-se: igual intensidade dos sintomas decorrentes da ingestão de etanol, uma vez que esse é metabolizado na forma de acetaldeído? Não, ele está falando que ele vai ser metabolizado por essas duas enzimas, e uma pessoa não tem a mais importante, então a intensidade vai ser diferente. Então tem pessoas que sim, que fica bêbada mais rapidamente e por maior tempo que outras. Isso a gente vê no dia a dia, né? A maior intensidade dos sintomas decorrentes da ingestão de etanol, uma vez, então vai ter uma maior? Sim, até aqui está correto. Uma vez que o acetaldeído resultante é processado majoritariamente por uma enzima mais ativa? Não. Essas pessoas, no entanto, a enzima mitocondrial é menos ativa, é ela que degrada. Então, essa aqui também não está certo. C. Menor intensidade? Não, ela vai ficar mais chapada, porque ela não tem enzima que degrada. Então, D. Maior intensidade dos sintomas decorrentes da ingestão do álcool. Sim, porque a enzima que processa com maior velocidade, ela não funciona. Uma vez que o acetaldeído resultante é processado majoritariamente por uma enzima que é menos ativa. Sim. Então, em algumas pessoas, no entanto, a enzima mitocondrial, que é a mais ativa, é menos, que processa mais, é menos ativa. Então, correta é a letra D. Então, veja, pessoal, aqui é muito mais raciocínio lógico. Questão 24. A gente já está finalizando. É essa parte. O but1-eno quer dizer que tem uma ligação, uma dupla ligação entre o primeiro e segundo carbono, né? Buteno, met, et, próprio, but. Então, tem 4 carbonos e entre o carbono 1 e 2 eu tenho uma dupla ligação, por isso que é eno. Então, esse composto orgânico pode ser obtido por meio da dimerização do eteno. Ambos os compostos são gasosos, então aqui já deu a dica, são gasosos. E a temperatura ambiente. A dimerização do eteno produz, conforme as condições experimentais, diferentes proporções de isômeros, né? O but1-eno, but2-eno, cis e trans. Ok. Nesse contexto, é mais conveniente medir-se a eficiência de um sistema catalítico, ou seja, o quanto que essa reação de dimerização está acontecendo, utilizando qual técnica? Gente, é muito complicado, sim, é muito difícil, mas aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Se o composto é gasoso, cromatografia gasosa. Se o composto for líquido, cromatografia líquida. Se ele fosse líquido ou sólido, os outros. Tem como saber? Não, gente, é muito difícil. É muito específico, tá? Então, questões como essa, mas veja, o próprio enunciado te dá uma dica, né? Mas não é fácil, é uma questão muito específica mesmo, tá? Então, vocês vão encontrar perguntas muito específicas e, assim como vocês, muitos alunos vão ter dificuldades, tá? Mas tenta chutar pela lógica, pelo menos. Mesmo quando conheça bem, vai mais ou menos pela lógica. Tenta ver no enunciado se tem alguma dica que te direciona a resolver essa questão, ok? Aqui já são as questões de didática. Então, vamos parar um pouquinho. Certo, pessoal? Depois a gente volta nas questões didáticas. Eu vou abrir aqui as questões discursivas para a gente falar um pouquinho. Até agora está tudo bem? Está cansativo? Podemos continuar? A proposta é apresentar a prova para vocês, tá? Não é trazer conceitos básicos, porque realmente não é viável, como eu comentei com vocês. Então, vamos aqui às questões discursivas.
Então, nas questões discursivas, tem a formação geral, por exemplo, que está falando da sífilis. Então, tem um texto bem extenso. Aí você vai falar sobre as medidas, e aí são 15 linhas, cada pergunta discursiva tem 15 linhas para você responder. Tá? Não vamos entrar nesse caso. Aqui também a segunda está falando sobre a pessoa trans, sobre a questão de gênero, também não vamos entrar nisso, tá? Vamos aqui para a parte química. Então, na questão 3, então a questão D3, D4 e D5. Okay? Como eu falei, o foco foi muito na parte físico-química, né? Na parte de termodinâmica, termoquímica. Então, na questão 3, essa é uma questão que envolve conhecimentos básicos, tá? Então, por isso que ela é um pouco complexa, sim. O processo exotérmico de combustão de um molde metano é representado a seguir. Então, tem uma reação de combustão, o gás metano é queimado na presença do oxigênio, formando CO2 e água. Então, se é um processo de combustão, libera energia, um processo exotérmico, libera energia, e libera muita energia, é um combustível que está sendo queimado. Considerando que a variação de energia livre de Gibbs, que é o DG, o ΔG, ela é dado pelo quê? Variação da energia de Gibbs é igual a variação da entalpia menos temperatura vezes variação da entropia. Então, como eu falei anteriormente, vai discutir um pouquinho. E que a entropia varia de acordo com a fase da matéria, né? Então, a entropia é o grau de organização da matéria, como eu falei anteriormente. Discuta qual é a condição de espontaneidade. Quem dá espontaneidade para nós, quem vai dizer para nós se é espontânea é a energia livre de Gibbs, que é o G. Ela nos fala de espontaneidade. Ele quer saber quando que essa reação é espontânea. Ela é espontânea? Não. Se eu pegar o gás, se eu pegar a gasolina, se eu pegar ela e colocar na presença de oxigênio, ela que está aqui presente, por exemplo, gasolina e oxigênio, ela está presente. Vai ter combustão? Não, não vai ter combustão. Mas quando que vai ter combustão espontaneamente? Tem uma condição? Sim, tem uma condição termodinâmica. É isso que a gente vai descobrir, tá? Então, energeticamente, eu posso estar no ambiente, por exemplo, aqui na atmosfera, na minha atmosfera, o gás metano é o gás parecido com o gás de cozinha. O gás de cozinha é o GLP, gás liquefeito de petróleo, que é propano e butano. Mas o gás natural, que é usado lá naqueles carros, lá na região litorânea, que o pessoal compra e utiliza, é esse gás aqui, metano. Tá? Ou que as indústrias litorâneas utilizam, é esse gás metano. Se tem um vazamento de metano na atmosfera, ele não entra em combustão e vai explodir. Não acontece. Mas se eu aumentar a pressão, aumentar a temperatura, chega um momento que ele acontece espontaneamente. Então, isso que ele quer discutir. Qual a condição que essa reação acontece espontaneamente? O que nós vamos avaliar? Essa equação aqui, ó. Então, G nos diz a espontaneidade, quando que a reação acontece ou não. Entalpia nos fala sobre o calor, trabalho que é realizado no meu sistema. E entropia, o grau de organização do sistema. Então, vamos avaliar aqui. Primeiro, a entalpia. A entalpia aqui, ela é muito negativa, porque é uma reação exotérmica, libera muito energia. Então, o ΔH é negativo, porque nessa reação, a reação exotérmica libera para o ambiente, então perde muita energia. Então, nesse caso, o ΔH vai ser negativo. Coloquei aqui na frente. E a entropia no sistema, ela vai ser o quê? Como que a gente avalia a entropia? A entropia é quando nós avaliamos a organização da matéria. Imagine, ó, aqui é gasoso, o metano gasoso, o oxigênio gasoso, vai formar o CO2, que é gasoso, e a água, que é líquido. O que é mais organizado? Lembra do que eu falei? Sólido é mais organizado que o
o líquido que é mais organizado que o gasoso. Tudo na natureza tende a um estado de menor energia. Se eu pego um livro e coloco aqui na frente de vocês, ó, no primeiro momento ele está parado. Com o tempo, o que vai acontecer? As folhas vão entortando, entortando, entortando até cair. Porque na natureza tudo tende ao estado de menor energia. Qual que é o estado de menor energia? Nessa posição ou nessa? Com certeza, essa é o estado de menor energia. Tá? Então, na natureza, tudo tende ao estado de menor energia. O estado de menor energia é a partir daí que a gente vai fazer as devidas reflexões. Então, por exemplo, DG, a variação da energia livre de Gibbs. Para que seja espontânea, ela tem que ser menor que zero, ou seja, ela tende ao estado de menor energia. Então, para que ela ocorra, para que ela seja espontânea, o ΔG tem que ser negativo, ou seja, tem que ser menor que zero. Então, esse é o padrão que ele perguntou. Aí ele diz o seguinte, ó, a entropia dos produtos é menor que a entropia dos reagentes. Por que a entropia dos produtos é menor? Porque o produto ele é mais organizado, é líquido. O líquido ele tem menor entropia, ele é mais organizado. Então, aqui é menor. Então, ele sai de uma região de maior entropia, porque aqui eu tenho gás, ele está mais bagunçado, e aqui eu tenho gás líquido, ele está mais organizado. Então, como é o final menos inicial, o final, ó, ele tem um valor menor. Então, o menor menos o maior vai ser o quê? Um valor negativo. Então, a entropia ela é negativa. Por quê? Porque a água ela é líquida, é mais organizada. Contudo, na minha equação, eu tenho um sinal negativo. Então, negativo com negativo fica positivo. Por isso que eu coloquei aqui na frente, ó. A variação é negativa. Então, como ele diz aqui embaixo, ó, ΔH, entropia, e ΔS são negativos. Ótimo. Contudo, eu tenho um sinal negativo. Então, negativo com negativo fica positivo. E aí ele conclui. A partir da relação ΔG igual a ΔH menos TdS, é possível afirmar que ΔG será negativo quando o termo TdS, temperaturas vezes variação de entropias, for menor que a variação da entalpia. Ou seja, essa reação ela só vai ser espontânea, tá? Quando o ΔG for negativo. E ele só vai ser negativo quando esse valor aqui, ó, que multiplicado dá positivo, for menor que o ΔH. Porque o ΔH não é um valor negativo? Se ele é um valor negativo e essa multiplicação aqui, se ela for menor, então esse negativo mais esse positivo, se mantém o sinal negativo, é espontâneo. Então, eu posso afirmar que a reação ela é espontânea, desde que o ΔG seja negativo, e isso só vai acontecer quando o produto temperatura vezes variação da entropia for menor que a variação da entalpia. É isso que vocês têm que escrever, tá? Para que a resposta seja correta. Então, vejam, não tem que fazer cálculo nenhum. É uma questão muito mais conceitual. Tudo bem? Eu posso partir para a próxima? A próxima, pessoal, é uma pergunta também que mistura um pouco de conhecimento geral com o conhecimento de química. Ele diz o seguinte: na primeira década do século XX, o químico alemão Haber desenvolveu um método que permitiu a síntese da ureia. Então, eu tenho o nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso, aumenta a pressão, aumenta a temperatura e eu produzo a amônia, NH3. Tá? Essa é uma reação exotérmica, porque liberou energia. Ó. Quando eu da saída dos reagentes para o produto, liberou energia quanto? 92 kJ. Haber
observou que o rendimento da conversão de N2 e H2 em NH3 sob alta pressão era maior a 200 graus Celsius. Porém, a produção industrial é mais viável e é feita a 500 graus Celsius. A partir dessas informações, responda: A. Considerando as necessidades bélicas e agrícolas da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, agravadas pelo embargo da importação de salito de Chile, explica a importância de se obter amônia a partir do nitrogênio atmosférico. Então, aqui ó, a gente pega o contexto, né? Então, mesmo que a gente não lembre, eu já tenho estudado, o salito de Chile é a fonte de nitrogênio utilizado tanto para os fins bélicos quanto a produção de alimentos. Então, é isso que você vai ter que escrever, ó. Então, a Alemanha ela tinha necessidade de produzir fertilizante para o solo, para produzir alimentos, e também para produzir explosivo na indústria bélica. Quem fornecia isso era o salito do Chile, que é um mineral extraído no Chile, que era importado. Foi embargado, parou de produzir, então precisava desse nitrogênio. Com qualquer estratégia, fazer a síntese a partir do nitrogênio e hidrogênio atmosférico. Pronto. Tá. Essa é a letra A. A letra B. Explique por que o rendimento na conversão de N2H2 em NH3 é menor a 500 que a 200. Aqui a gente vai precisar de lembrar do princípio de Le Chatelier. Le Chatelier, ele fala para nós que existem algumas condições onde as reações que apresentam as duas vias, ou seja, reagente forma produto e produto se decompõe no reagente, quando essas reações chamadas de reações reversíveis acontecem, existem algumas condições, né, que você favorece um ou outro. Primeiro, ele não perguntou aqui, mas por que acontece sob alta pressão essa reação? Porque veja aqui, ó, no início eu tenho uma molécula de N2 e 3 moléculas de hidrogênio. Eu tenho 4 moléculas. No final, eu tenho 2. Se eu aumento a pressão, o que vai favorecer? Se eu aumento a pressão, favorece a reação, o lado que tem o que? Menos moléculas. Porque se eu aumento a pressão, ele tende a se organizar para ter menos molécula para compensar esse aumento da pressão. Então, ele tende o quê? A formação dos produtos, quando eu aumento a pressão. Por isso que é uma estratégia válida utilizada. Se a pressão está menor, favorece quem? Os reagentes. Então, Le Chatelier, ele faz essa comparação. Se eu aumento a concentração de um dos componentes do produto, do reagente, eu favoreço a produção dos produtos. Então, veja, esse é o princípio de Le Chatelier. E nesse princípio de Le Chatelier, ele também fala o seguinte, que reações exotérmicas que liberam energia são favorecidas a temperatura mais baixa. Porque se a temperatura está muito alta, o que vai acontecer? O sistema ele tende a compensar essa temperatura alta. Como? Favorecendo a reação inversa, obtendo quem? Os reagentes. Então, por isso que a reação, nesse caso, ela tem um maior rendimento a 200 graus Celsius. Porque a 500, o sistema vai compensar e vai fazer o quê? A reação inversa degradando a amônia. Porque termodinamicamente, ela é uma reação exotérmica. Reações exotérmicas, elas são favorecidas a temperaturas mais baixas, porque ela libera energia. Então, essa é a explicação da questão B, tá? Como é um processo exotérmico, o aumento da temperatura favorece a reação de decomposição da amônia, princípio de Le Chatelier. Por isso que você tem um rendimento maior a 200 que a 500. E a letra C? Bom, tudo bem, então se é favorecida a 200, por que na prática faz a 500? Ou seja, explique por que, ainda que o rendimento de amônia seja menor,
a 500 graus Celsius, é mais vantajoso para as indústrias conduzir a síntese da amônia a temperaturas mais altas? E aí a resposta está o seguinte: na velocidade da reação. Quando eu aumento a temperatura, a reação acontece mais rapidamente. Então, a reação, ela acontece, o equilíbrio, ele chega mais rapidamente e eles já retiram. Então, a 200 graus, o rendimento é maior? Sim, mas demora muito para atingir. E a indústria, o que é que ela faz? Ela faz um sistema cíclico. Então, a reação acontece rápido a 500 graus e ela já vai lá e já vai tirando o gás amônia. E a reação vai acontecendo e vai retirando, vai acontecendo, vai retirando. E assim você tem uma aceleração na velocidade. Então, a letra C, a resposta é: o aumento da temperatura aumenta tanto a velocidade de reação para a formação de amônia quanto decomposição. Mas como atinge o equilíbrio rapidamente, você consegue retirar esse produto e assim você produz com maior rapidez. Por isso que mesmo assim continua produzindo a 500 graus Celsius. Então você vai ter 15 linhas para responder A, B e C. E aí você fala o que você entende. Não precisa de ficar enchendo com muita informação. Seja objetivo. Tá? E a questão 5, finalizando as perguntas discursivas, né, específicas para química, né, ele diz o seguinte, que acaba que aqui envolve um pouquinho de didática. Tá? Então, a pesquisa desenvolvida por J.J. Thomson é uma das mais físicas da história da ciência. Ele pesquisou em diferentes áreas da física e da química, enfatizando que a chave para entender valência e propriedades periódicas eram valorizar as estruturas subatômicas em detrimento de observações macroscópicas. Uma de suas principais contribuições para a ciência foi a apresentação da ideia sobre a constituição atômica da matéria e a partir das relações com a carga elétrica. Então, até antes era Dalton, né, que falou que era uma esfera maciça, mas o Dalton ele já trouxe para nós a questão da proporção, existe uma proporção. Então, Dalton não quer dizer que o modelo de Dalton é ruim. Ele traz grandes vantagens, grandes esclarecimentos, só porque não é uma esfera maciça, né, que é a ideia que ele trouxe lá dos gregos. Já Thomson falou, não, peraí, tem partículas negativas também, e essas partículas estão incrustadas nessa massa. Então, a ideia dele é errada porque não trouxe orbital? Não, mas ela já traz uma evolução e já é melhor que Dalton, porque já mostra que além da esfera maciça, a gente tem o quê? Partículas negativas. Aí que vai começar a questão. As analogias são modelos de ensino utilizados por professores e autores de livros didáticos na utilização de linguagem analógica como instrumento para ensino-aprendizagem de conceitos científicos. Deve-se priorizar o movimento que vai da aprendizagem, a apresentação do conceito por meio da aproximação analógica. Ou seja, quando eu pego esse modelo e falo que ele é o modelo pudim de passas, para o aluno fica mais fácil para ele visualizar. Olha, tem as passas no meio do pudim. Então, isso é uma analogia, né? E você trazer analogias para a sala de aula, isso facilita bastante. Contudo, tem pontos positivos e negativos. Aí ele pergunta, nesse contexto, utilize o exemplo da analogia tratada no texto, apresentando para redigir uma justificativa de natureza pedagógica para o uso e outra para o não uso. Ou seja, você vai defender o uso de analogia e criticar de forma negativa o uso de analogia para modelos atômicos. Então, isso que você vai dizer. E aí, a proposta, né, o padrão de respostas que ele traz é você dizer que sim, que a analogia ele permite um trânsito do conhecimento do aluno, o conhecimento do dia a dia dele, para ele conseguir enxergar ou então visualizar ou idealizar esse fenômeno. Porque se você, sem analogia, fica muito difícil abstrair. O átomo, ele tem esferas,
é uma esfera maciça, ele tem elétrons dentro. Então, a analogia, por exemplo, como essa dada, tem ponto positivo? Sim, porque ajuda ele a visualizar como que é a realidade. Aí, a partir daí, você desenvolve, né, todo o raciocínio investigativo. Fica de uma forma mais intuitiva, mais indutiva para o aluno conseguir aprender. Então, é interessante? Sim, é interessante, por um lado. Mas, para o outro, o que ele critica com relação a essa analogia é que o pudim de passas não é comum para nós. Poderia ter usado outro tipo de exemplo. Por exemplo, o bolo formigueiro, né? O bolo formigueiro ele faz parte da nossa cultura. A gente come o bolo formigueiro. E porque no meio do bolo tem lá o chocolate granulado, né? Como esses pontos. Então, usar um outro exemplo que faz parte do dia a dia do aluno. Então, ele faz essa primeira crítica. E o segundo é que o modelo de Thomson, né, seja ele usando a analogia do pudim de passa ou do pudim formigueiro, essas esferas negativas, elas não são estáticas, elas são dinâmicas, elas estão movimentando. E nessas duas analogias, elas não se movimentam. Então, aí o que eu diria é que a analogia é importante, ajuda, mas é importante que o professor faça essa ponte para fazer um ajuste epistemológico. Ou seja, trazer esses postulados e fazer os ajustes devidos, que, como o próprio nome diz, é uma analogia, ele só ajuda a compreender, mas você tem que fazer essa ponte para visualizar melhor esse fenômeno. Okay? Assim como o modelo que ele vai comentar mais à frente, né, aqueles modelinhos de esferas, né, onde você consegue montar a estrutura química com as varinhas, né, e coloca as esferas junto das varinhas e tudo mais. Okay? Então, veja, são questões que dá para ser feito, a gente só precisa de tempo, né, parar, sentar, estar lá sentado, respirar fundo e trazer o que vocês conhecem. Então, são essas as questões que foram trazidas de forma discursiva. Tudo bem? Então, para finalizar, eu vou trazer algumas questões didáticas também para a gente discutir. Mas não vamos demorar. Questão 26. Então, nós vamos ver o seguinte. Questão 26. No ensino de química, né, que é a hora que eu estava falando, o modelo de bolas e varetas, que representa os átomos como esferas e as ligações como varetas, proporciona uma boa visão dos ângulos das ligações entre os átomos das moléculas, e muitas vezes todos os átomos são representados por bolas do mesmo tamanho. Aí já é ruim. Você monta o oxigênio e o hidrogênio, tudo do mesmo tamanho. Aí fica difícil visualizar. Em outros modelos, já resolve esse problema, traz bolas diferentes, outros colocam o símbolo, né, de cada elemento químico. Então, é um modelo que ajuda ao aluno visualizar, porque ele consegue fazer ele consegue abstrair a partir do modelo. Mas o modelo, assim como a analogia, ela precisa de adaptações, né, para que uma adaptação, fazer essa adaptação para que esses postulados, né, sejam muito bem claros. Como o pudim. Tá, tem um pudim, tem um bolo formigueiro, mas na verdade, isso aqui é dinâmico, ele está movimentando, fica parado. Então, o professor que faz essa ligação. Da mesma forma, esse modelo de barras e bolas. Nessas barrinhas, ela não fica fixa. Tem o giro, existe a nuvem dos elétrons, existe um distanciamento, uma aproximação de acordo se o material foi eletronegativo, eletropositivo. Então, existem muitas outras considerações. E aí, a partir disso, ele diz: o modelo de bolas e varetas contribui para o entendimento da natureza tridimensional das moléculas, ainda que identifique nele limitações epistemológicas, ou seja, entre os postulados trazidos por esse pesquisador. Então, sim, ele dá uma visão boa sobre a natureza tridimensional, mesmo que tenha essas fragilidades. Ótimo. Aí a segunda: apesar de fornecer uma representação correta das ligações químicas.
Gente, ele traz uma representação correta das ligações? Não traz uma representação correta. Porque a vareta ela vai ter uma distância maior ou menor de acordo com o tipo de ligação química, o tipo de átomo, a eletronegatividade. E, na verdade, os elétrons eles estão distribuídos lá no orbital, não é uma vareta que liga um no outro. Então, não é um modelo correto, tá? Aí, já na segunda parte, ele diz o seguinte, ó, de forma reducionista, os átomos como esferas sólidas. Então, veja, o que ele diz? Apesar de fornecer uma representação correta das ligações, o modelo de Boas-Varese representa de forma reducionista os átomos, porque os átomos é esfera e não é esfera. Não. Na verdade, ambas são reducionistas, tanto as ligações quanto os átomos. Os dois é reducionista. Se ele colocasse, os dois são, é um modelo que representa, embora os dois são reducionistas, aí tá ok. Mas ele tá falando, não, que a ligação é certo, que apenas as esferas que não são adequadas. Não, os dois não são adequados. Mas é válido, é importante, ajuda. Aí ele pergunta aqui, ó, as asserções 1 e 2 são propositivas verdadeiras? E a 2 é uma justificativa da primeira? Não, a 2 é falsa. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa, também não. A asserção 1 é uma proposição verdadeira, a 2 é uma falsa, sim. Okay. Questão 27. Tal como um médico realiza um diagnóstico individualizado em seus pacientes, o professor pode ser capaz de identificar os problemas de aprendizagem do estudante, esforçando-se em estabelecer uma ação terapêutica sob medida. Então, na verdade, essa avaliação, quando a gente fala de avaliação diagnóstica, ela é feita no início, ela vai identificar as características dos seus alunos e, a partir daí, você vai criar estratégias para ajudá-lo, né, para tentar realmente suprir as suas necessidades, né, e favorecer o processo de ensino-aprendizagem. E ele diz, de acordo com o exposto, considerando características de um processo avaliativo que atenda às necessidades dos alunos, avalie as afirmativas a seguir. As funções tradicionais da avaliação é a estrutura escolar, devem ser, vamos ler de novo. As funções tradicionais da avaliação e a estrutura escolar devem ser resguardadas, ou seja, devem ser mantidas, sendo prioridade da avaliação o ranqueamento dos estudantes. O objetivo da avaliação, baseado no que o texto diz, é ranquear, dizer qual aluno mais inteligente e qual menos inteligente? Não. Ele está falando, ó, de acordo com um texto diz, tal como médico, realiza um diagnóstico individualizado dos seus pacientes, o professor deve ser capaz de identificar problemas. Então, o objetivo da avaliação não é ranquear os alunos, mas de identificar quais são os problemas que precisam ser sanados, tá? Então, por isso que nessa questão, a gente vai perceber que a letra, que essa primeira aí, ela não é adequada. Segunda, a avaliação diagnóstica deve ser igualitária, assegurando que todos os alunos de um mesmo nível realizem os mesmos testes. Então, veja, ó. Então, a avaliação diagnóstica, para avaliar, assim, fazendo essa avaliação inicial, ela vai ser igual para alunos do mesmo nível? Sim. Então, se estão no mesmo nível, eu avalio de forma igual, porque a partir daí eu consigo verificar quais são as dificuldades e fragilidades. Ok? Terceira, uma intervenção diferenciada deve suceder à avaliação, possivelmente implicando alterações no ensino, na organização dos horários e grupos de aulas. Então, quando a gente faz uma avaliação, o objetivo da avaliação é promover uma alteração no ensino? Sim, como o médico que faz o diagnóstico. Então, faça avaliação. Opa, a forma com que eu estou direcionando a educação não está funcionando muito bem. Então, tem que mudar, alterar, mudar o horário, mudar o grupo, mudar a metodologia. Então, a 1 falsa e as outras 2 corretas.
essa questão imensa. E para finalizar, pessoal, então a gente vai finalizar agora, né, 11 horas, a gente já está cumprindo o horário certo. Para a gente finalizar, então, essa aqui é uma questão bem grande, viu? Quando a gente pega questões grandes, realmente dá até uma preguiça de ler, depois de fazer uma prova com tantas questões, ainda pegar uma questão grande, mas é importante que a gente faça sim, tá? Então, vamos ler para a gente entender o que está querendo dizer aqui nessa questão. No ano de 2009, os legisladores da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, por meio das políticas nacionais de inclusão escolar, instituíram as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, com base nos documentos final da Declaração de Salamanca, de 1994, em que o governo e delegados, representando aí 88 governos e 25 organizações internacionais, em assembleia, afirmaram a estrutura da ação em educação especial a seguir. Tá, ótimo. Isso aqui é só uma introdução. Aí o que é importante isso aqui. O princípio que orienta essa estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as crianças, independente de suas condições físicas, ou seja, se é um deficiente físico, se é um deficiente de locomoção, se é deficiente surdo, ou de deficiente na fala, independente, a escola tem que acomodar esse aluno, independente da deficiência intelectual, do tipo de fragilidade que tenha, tem que acomodar. Tá? Independente da dificuldade social, se é de uma família desestruturada, de um bairro que passa por dificuldades, de uma comunidade, independente, tem que acolher. Dificuldades emocionais, dificuldades linguísticas, se não foi alfabetizado, ou de uma comunidade carente, ou então se a pessoa ela não consegue se comunicar, ela é surda e não conseguiu aprender a língua de sinais, não consegue, independente da dificuldade cognitiva que a criança tenha, ela tem que ser acomodada em sala de aula junto com os outros alunos. Deve incluir crianças deficientes e superdotadas também. Então, aqueles alunos que são muito inteligentes, muito espertos, dinâmicos, também vão estar juntos. Crianças de rua, eu achei até isso estranho, crianças que trabalham, né? Pela legislação, criança nem deve trabalhar, mas tudo bem. Crianças de origem remota ou de produção nômade, população nômade, né? De ciganos que vivem mudando, não importa. Que faz parte das minorias linguísticas, éticas, culturais, ou seja, todas as crianças, né, que sejam desavantajadas, que sejam marginalizadas, todas elas têm que ter condições que geram que têm que ser acolhidas. Tais condições geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas escolares. Imagina para o professor acolher crianças com diversas dificuldades, né, diferentes. No contexto dessa estrutura, o termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades da aprendizagem, ou seja, todas essas que foram ditas. Então, com base nisso, conclui-se que nas aulas de ensino inclusivo de química, o professor deve. Então, uma aula inclusiva. Eu já até respondi aqui sem querer. Deve. Deixa eu pegar o mouse aqui. Respeitar a dificuldade do aluno pertencente ao público-alvo da educação especial. Então, vai respeitar. Ok. Planejando e elaborando atividades diferentes? Não, pessoal, não é fazer uma aula diferente, ou seja, isolar ele, coloca ele no cantinho da sala para pintar e os outros têm aula normal. Não é isso. Então, isso não é inclusão. A inclusão é você propor a atividade adaptada à condição dele, mas a mesma atividade está sendo utilizada por todos. Então, é um grande desafio, né? A inclusão é um desafio para as escolas. Viu? Então, não é fazer algo especial, diferente.
Não, tem que ser atividades iguais, elaborando atividades diferentes. As atividades têm que ser iguais, contudo adaptadas, mas não diferentes. B. Estar preparado para lidar com as diferentes necessidades de aprendizagem de cada aluno, inclusive com as dos estudantes com deficiência. Deficiência física, intelectual, emocional, né? De todos os tipos possíveis. Ok, então essa é correta. Respeitar as dificuldades do aluno pertencente ao público-alvo da educação especial. Planejando e elaborando avaliações simplificadas. Não é fazer algo simplificado. Você vai tratar esse aluno como todos os outros, apenas adaptado. Não é favorecer eles. Delegar ao aluno pertencente ao público-alvo da educação especial a responsabilidade por definir os parâmetros de sua avaliação, ou seja, dar uma autoavaliação para ele? Não, de forma nenhuma. Você, enquanto professor, vai avaliar, fazer avaliação diagnóstica, assim como todos os outros alunos que são avaliados. Evitar atividades que demandem a adaptação pedagógica ou a utilização de tecnologias assistivas. Então, você vai precisar de ter uma sala adaptada, recursos adaptados, pessoas especializadas para acompanhar? Jamais. Talvez até seria interessante, né? Mas talvez até pensando em termos de curso, é impossível, né? Por exemplo, ter um tradutor bilíngue com língua em toda a sala. Imagina a educação em geral, seja ela privada ou ela pública. Ou ter instrumentos, né, computacionais que permite, por exemplo, que o aluno surdo, o aluno cego consiga assistir a aula. Então, não é ter uma sala de aula adaptada tecnologicamente, né, ou com atendimento especializado, mas é a sala de aula convencional, contudo, o professor tem que acolher todos e adaptar segundo suas utilidades. Então, veja, realmente a educação inclusiva é um grande desafio. Ok? Questão 31. Deixa eu ver se a gente está finalizando. Já é a última questão, estão finalizando já, pessoal. Cheguei que ela era a última. A didática escolar como função de caráter político, educativo e científico a um só tempo. A integralização dessas funções pela didática escolar torna essa disciplina acadêmica algo mais complexo do que a simples procura de interpretação de procedimentos de ensino. Ou seja, não é só receita de bolo, tem por trás uma questão filosófica muito mais intensa, muito mais profunda, né? Por meio desse processo, a unidade dialética da teoria e da prática assume as características de uma verdadeira investigação científica da realidade cotidiana da prática pedagógica. Aí ele diz aqui, ó. É correto afirmar, vamos avaliar. A praxis pedagógica envolve a adoção de modelos dialéticos no processo de elaboração do conhecimento, em particular com a teoria histórico-cultural. Então, assim, pessoal, eu mesmo não estudei muito de didática, viu? Agora, como professor que eu estou estudando. Então, mas o que a gente percebe aí é que a pedagogia, ela faz parte e ela tem que utilizar o conhecimento histórico-cultural, sim, do aluno, né? Então, não é ele como uma tábula rasa, mas ele que já traz o conhecimento e o professor, né, a pedagogia tem essa função de trazer esse conhecimento pré-existente e, assim, fazer essa evolução. Tá? Eu vou finalizar, depois se alguém quiser comentar algo aí, professores de química. Segundo, a apropriação crítica e histórica do conhecimento é instrumento de compreensão da realidade social e da atuação crítica para a transformação da sociedade. Sim, existe a questão da formação do cidadão, né? Não é apenas ir lá e transferir conteúdo, mas também a formação baseada naquilo que ele conhece e também na promoção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e tudo mais. Então, a didática é uma área do conhecimento que utiliza os elementos do cotidiano escolar e das questões sociais para ajudar a prática docente. Tá? Então, seria as 3 corretas. Tá? E, para finalizar, esse daqui é o questionário de percepção da prova, que vocês vão fazer lá no finalzinho, depois que você responder todas elas. Então, qual o grau de dificuldade na prova na parte de formação geral? Aí você vai responder. Qual o grau de dificuldade na parte de componente específico, tá? Então, isso aqui é um norte para eles fazerem a próxima prova de ENAD daqui a 3 anos, tá? Então, são 9 questões, aqui só para vocês visualizarem.
Então, o que eu tinha preparado para nós era isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, se estiver tudo certo. E, pessoal, é só agradecer, viu, por vocês. Eu imagino que todos vocês aí têm tantas outras atividades a fazer, então eu agradeço a presença, tá? E que bom, né, matar a saudade aí, quanto tempo, né, que a gente não tinha aula juntos. Eu espero ver todos vocês aí, quem sabe, aí no mercado de trabalho, e eu desejo aí muito sucesso para vocês